pessoal, tudo bem? Pessoal. Continuando aqui com a terceira lei das 7 leis de Paracelso. Para quem não está acompanhando, nós tratamos de leis do Paracelso e também leis herméticas lá no começo. E a terceira lei, ela diz faz todo o bem possível, né, que Paracelso dizia. E lá no último vídeo a gente deu uma certa provocativa, um questionamento, né, do que será que é o bem e o mal. E aqui nesse sentido que a gente compreendeu, nossa percepção, o bem e o mal, eles estão limitados pela dualidade da mente. Então, o que é bem para um não vai ser bem para o outro. Então, o bem aqui que Paracelso se referia seria exercer o bem da consciência. Então, a consciência, ela sabe o que fazer no momento em que fazer. Por exemplo, né, uma pessoa, ela não vai se colocar em perigo para fazer o bem para o outro, porque ela vai estar fazendo mal para si mesma. Então, tem que ter esse equilíbrio de fazer o bem em todos os aspectos, né? E o bem possível que está falando. Nunca vai ser um bem da consciência se você está esquecendo de si mesmo, né? E ele diz assim: auxilia todos os desgraçados sempre que possas, mas jamais tenha debilidades por nenhuma pessoa. Nossa, o que nós poderíamos falar sobre isso, né? Então, primeiro, auxilia. Quando fala auxilia, você não está carregando a pessoa, você está dando uma ajuda, né? Você está auxiliando. Você não é o ator principal daquela situação, né? Senão que você está dando uma mão, está dando uma força, está dando um apoio, né? E diz assim, todos os desgraçados, ou seja, desgraçados a gente entende que é o que perdeu a graça. Muitas vezes uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil de enfermidade, às vezes uma pessoa que perdeu o ânimo pela vida, né? Às vezes uma pessoa que está passando por uma situação familiar muito difícil. Então eu devo ajudar, fazer todo o bem possível, auxiliando, né? Mas eu não posso morrer junto com a pessoa, né? Porque senão ela não aprende também, né? Sim, ela tem que passar por circunstâncias às vezes fortes, né? E todos nós passamos em algum momento, porém nós temos que ser protagonistas da nossa história e vamos dizer, dos nossos triunfos, né? E reconhecer as ajudas, ou seja, os auxílios, né? Mas não entregar, vamos dizer, a minha vida para que o outro viva. E da mesma maneira não querer viver a vida do outro, né? Acho que... Perfeito, porque isso tira a própria autonomia do outro, Sim, né? Se você faz pelo outro, você mostra que ele não é capaz de fazer. Mas auxiliar seria mostrar, dar uma luzinha para ele, para mostrar que ele consegue, que ele superar isso. O outro ponto também diz assim, cuidar das próprias energias e fugir de todo sentimentalismo. Eu escutei certa vez um exemplo que para mim caiu muito bem, assim, para entender, que é sobre o exemplo da criança, que diz assim, que a mãe ou o pai é aquele cuidador ali, né? Tá cuidando da criança, por ela ter bons sentimentos, por gostar daquela criança ou por amar aquela criança, todo dia ela dá um docinho para ver a criança sorrir, né? Então aí a gente talvez pudesse entender, mas é amor, porque ama a criança. Não, é um sentimentalismo, porque o amor muitas vezes vem carregado de aparar alguma aresta, né? De falar não, de dar uma boa educação, né? Não é que alguém nos sorri, né? Ou que a gente esteja o tempo todo sorrindo e dizendo sim, que nós estamos exercendo a consciência, o amor, né? Verdade. Muitas vezes vem um sentimentalismo, né? Então essa incapacidade de a gente dizer não, às vezes por algo que vai nos prejudicar, ou algo que vai prejudicar alguém, né? Ou se está ali um grupo de pessoas e estão falando mal de alguém, né? Será que eu também tenho que entrar nessa onda e falar daquela pessoa? Ou será que eu posso me conter e falar, não vou fazer isso, né? E preservar e cuidar da própria energia, né? Sim, às vezes por um sentimentalismo, inclusive de si mesmo, né? Porque, mas se eu não falar igual, eu vou ser excluída, né? Se eu não entrar na onda, eu vou ser chamado de careta. Eu vou deixar de ser amigo, né? E na verdade não, porque as verdadeiras amizades, elas se mantêm por fatores muito mais fortes, né? Mais verdadeiros, né? Vamos dizer, profundos, né? Valores realmente da pessoa. Não é por um achismo, porque ela tá no mesmo grupo, tá falando a mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa, né? Muda a sua vida que você vai ver quem é seu amigo mesmo. Porque passa por uma dificuldade. Porque os amigos, eles se mostram expressando um amor mesmo, amigo de verdade, né? Ele vai chegar na sua cara e não vai falar o que você gostaria de ouvir, ele vai falar o que vai te fazer bem, o que você precisa ver. Por vir carregado de amor não ofende, né? Então é curioso isso da amizade, né? E de fato
você não carrega a outra pessoa, você deixa que a pessoa viva a sua própria vida, mas vai dando aquelas ajudinhas, né? Auxiliando, né? Isso é maravilhoso. Isso é verdade, porque o amigo, ele quer te ver crescer. O colega, né, o amigo de rolê ali, ele só quer estar ali porque tá prazeroso. Do momento, né? Exato, é momentâneo. Assim que acabar a festa, vocês vão cada um pra sua casa e cada um com seus problemas. Exatamente. E será que a gente vê sentimentalismo ao assistir um filme ou uma música? Com certeza. Isso a gente viu até também na Lei da Vibração, a música, como que influencia as músicas, né? A gente tem essa tendência de estar triste e querer ficar escutando musiquinha mais triste ainda. Pra se afundar mais. Então, não, é pelo contrário. Se sua mente está desarmoniosa, em vez de você colocar aquele rock barulhento pra quebrar tudo, coloca uma coisa harmoniosa para que entre esse equilíbrio emocional e mental, que a música e o filme vão nos dando alimento para nossa mente, para os nossos sentimentos, e às vezes a gente não percebe. Mas já aconteceu com vocês de ver um filme, aí dormir você sonha com aquilo, ainda mais se for de terror, né? A tendência é ver aquilo à noite, porque você está também colocando vibrações, estímulos dentro de você. E outra coisa também, as paixões, né? Quando a gente gosta muito de alguém, assim, na verdade não o amor verdadeiro, mas a paixão em si, né? Deixa a gente um pouco cego, né? Às vezes a gente passa por cima de valores que a gente tem por causa de um sentimentalismo, né? Enquanto que a pessoa deveria nos aceitar como nós somos, né? E a mudança vir a partir de nós, né? Então... Como, por exemplo, que a paixão poderia causar isso de sentimentalismo, né? Como diferenciar o que é amor verdadeiro de um sentimentalismo? Boa pergunta. É difícil, né? Mas a gente convida para refletir, né? Refletir juntos, cada um contribuir. Eu acredito, assim, que a paixão por cegar, a gente não consegue ver a pessoa como é de fato, né? Eu escutei certa vez um filósofo dizendo que a mulher, especialmente a mulher, mas isso serve para o homem também, óbvio, né? Que quando vai conhecer alguém, deveria primeiro saber como sente aquela pessoa, o tipo de valores que ela carrega. E nós, à primeira vista, é o quê? É a primeira vista, né? É a impressão mais, vamos dizer, de beleza, de fatores mais físicos, né? Que é importante também. Você quer uma pessoa que te agrada nesse aspecto, né? Na estética, vamos dizer. Mas o mais importante é aquela pessoa que tenha bons valores, né? Conteúdo ali dentro. É o conteúdo da pessoa, né? E a paixão, ela não deixa você ver isso, né? A paixão, ela faz você ficar fascinado e você quer estar do lado daquela pessoa, custe o que custar, ainda que ela não carregue alguns valores. Às vezes custa a sua própria integridade, né? Seu próprio bem-estar. E aí, por você acreditar que você ama, que não vai encontrar ninguém igual, aí aquilo te cria uma fantasia mesmo. E isso por causa do sentimentalismo, né? Porque o amor verdadeiro, ele, apesar de ter sacrifício no amor verdadeiro, mas ele vamos dizer assim, é amor, né? Amor não daria para falar num discurso, né? Algo muito de um sentir mesmo, e de uma consciência. Porque o amor nunca vai contra a consciência, sabe? A consciência é amor, né? É uma expressão do amor. Outro ponto, eu acho que nós já até falamos, né? Saber dizer não, né? Saber dizer não. Reconhecer que é necessário usar da palavra não, né? E saber dizer não só para os outros, mas para nós também. Né? Quando a gente vem aquela vontade de fazer algo negativo, que vai nos fazer mal. Por exemplo, você tá com alguma coisa, inflamação, aí vai comer... Sabe que aquilo vai fazer mal e não é capaz de se conter, né? De falar não, porque... Né? E é uma debilidade, e é um sentimentalismo. Porque para aquela pessoa, naquele momento, o mais legal é o agradável, aquele desejo do momento ser satisfeito, né? Mas não mede as consequências, né? E o sentimentalismo traz isso. É isso mesmo. Então, por isso faz todo o bem possível para o próximo como a ti mesmo. Então, como para ti mesmo. Até para as plantas, animais. Então, não serve só para os humanos, né? Mas para a própria natureza, porque faz parte de nós também. Praticamente nós falamos de pessoas, mas bem lembrado, né? Para o planeta, como eu estou fazendo bem, né? Estou fazendo para as plantas que estão... Aqui tem uma plantinha. Para os bichinhos que nos rodeiam, né? Para as águas, né? Para o ar, será que eu contamino? Isso tudo é o bem, né? É verdade. É você praticar algo e no final das contas estou fazendo para nós mesmos, porque nós somos essa natureza. Exatamente. Né? E por isso que diz, né? Possível. Faz todo o bem possível. Não é você
você vê que então, o sistema polui tudo e destrói. A gente não vai conseguir acabar com o sistema, porque é muito mais forte. Mas a gente pode mudar a nossa ação dentro de casa, por exemplo, ou na rua, quando ninguém tá olhando, né? Jogar no lixo as coisas, separar o lixo orgânico do seco. Isso são coisas mínimas que fazem a diferença. Mínicas, falei errado. São coisas mínimas que fazem a diferença. E é isso, né? É isso. No próximo episódio, a quarta lei. Isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.